Nosso tema, reencarnação, nesse início de uma nova era, se reveste assim de uma tranquilidade muito grande, porque a reencarnação, ela está, como se diz, na boca do povo. De uma forma muito simples, nós sabemos que a reencarnação, ela pode ser resumida, dada a facilidade de compreensão de todos, porque ela está na mídia, ela está nas conversas, a gente já observa que ela está gradativamente fazendo parte do senso comum. Uma pesquisa recente demonstrou, por exemplo, que mais de 30% dos nossos irmãos católicos admitem e aceitam a reencarnação. Um casal amigo meu, agora no Dia dos Namorados, ele escreveu um bilhete, um cartãozinho para sua amada e colocou: nas próximas 1000 reencarnações eu quero estar do seu lado, junto a você. Eu digo, mas você é católico. E isso não é amor, não, isso é obsessão. Então a coisa está desse jeito, né? O meu filho, o Ricardo, que agora está com 22 anos, quando tinha 4 anos, na hora do almoço, eu tentando energicamente, evidentemente, né, mostrar para ele que ele precisava comer verduras, né? E toda criança gosta muito de verduras. Ele disse assim: olhe, papai, quando você for meu filho, eu vou enfiar de goela abaixo em você. Eu digo, tá. Então, realmente, a coisa está ficando muito tranquila. Então, o que seria reencarnação? Reencarnação é isso aí, né? É você juntar os pés e dizer, eu volto já, né? Não tem nenhum tipo de complicação, né? Essa outra pesquisa aqui também é muito significativa, muito importante, que é da World Christian Encyclopedia, que utilizou 500 pesquisadores em 121 consultores em 212 países. E a conclusão da pesquisa foi o seguinte, que no ano 2000, 11 anos atrás, né, 2/3 da população da Terra, cerca de 4 bilhões de pessoas, seriam reencarnacionistas. Então, nós estamos conversando aqui num ambiente extremamente familiar, né? Mas vamos refletir em cima dessa colocação do lado do Espírito Erasto, que eu acho de uma beleza extraordinária, né? Que ele diz: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que esta palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. Então, a reencarnação, que é o renascimento no corpo físico, ela representa a ética divina, a ética de Deus para com a criação. É o amor que se espraia com misericórdia, com generosidade, nos dando a responsabilidade dos nossos atos, né? Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e temos o mérito das nossas conquistas. E nós próprios construímos o nosso destino. É a justiça plena, infinita. Justiça com amor, né? É o que nós poderíamos definir a reencarnação. Quais seriam as repercussões da compreensão da reencarnação em nossa sociedade? Algumas delas nós colocamos aqui. Noções místicas passam a ser científicas, porque a reencarnação é uma lei biológica, é deste mundo. Está sendo objeto de estudo científico.
E a compreensão da reencarnação implicará na existência da imortalidade da alma, do corpo espiritual, da evolução, né? E do nosso crescimento espiritual. Essa compreensão chegará à ciência quando isto for realmente estabelecido. Valores morais passam a ser fatores de saúde, a identificação das causas profundas das doenças. Amar, perdoar serão atitudes de sanidade, de saúde, e não apenas uma orientação dogmática ou pieguista de religiões. Haverá sentido para as terapias complementares, né, que atuam no corpo espiritual, no corpo físico, né, trazendo um maior equilíbrio à nossa vida. Haverá uma mudança conceitual nas religiões, e com relação a este aspecto eu também estou absolutamente tranquilo com relação ao futuro da doutrina espírita. Às vezes a gente se assusta com essas multidões enormes que padres católicos, que pastores protestantes têm arrebanhado, e eu observo assim e digo, graças a Deus que a doutrina espírita está garantida, porque todos eles vão reencarnar e desfazer o equívoco que estão causando aí, o mal que estão produzindo na população. Então, isso também nos deixa absolutamente tranquilos. O sentimento ecológico, né? Nós passamos a compreender essa integração, pela compreensão da evolução nossa, com os reinos inferiores da natureza, a quem devemos ter atenção, carinho e cuidado, né? E o preconceito e o sectarismo deixarão de ter sentido, porque hoje somos assim, amanhã poderemos ser assados de uma forma ou de outra, né? Estamos todos irmanados neste processo evolutivo que o Pai nos proporciona. Então, concepção da imortalidade da alma, o autoconhecimento, o homem passará a saber o que ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, do que ele é feito, o que é que ele cumpre realizar. Ele não é um corpo biológico que nasce, cresce, se reproduz e morre, né? Então, isso vai ser devidamente esclarecido. A lei da evolução, a existência de Deus e das leis morais, uma consequência natural da reencarnação, da compreensão do amor, não existe efeito sem causa. O entendimento do determinismo, do livre-arbítrio, o significado do arrependimento, o que é o sentimento de culpa, o que é o remorso, as repercussões disso em nossas vidas. Redefinição de morte, que ela não existe, que é diferente desencarnar é diferente de morrer. Luz para a bioética, porque nós passaremos a compreender as necessidades mais profundas do ser humano, o significado da evolução, muitas vezes o entendimento das dores, das aflições e de todas as experiências de crescimento que nós passamos em cada existência. Conceito de cura, que é a perfeita harmonia da alma, não é o perfeito funcionamento dos nossos órgãos físicos. Entenderemos a causa profunda das doenças e passaremos também a ter necessidade de conhecer o corpo espiritual e as suas funções, né? Então, a reencarnação passou por essas fases, foi inicialmente concebida pela intuição nas religiões primitivas, particularmente no Oriente, há mais de 6.000, 8.000, 10.000 anos atrás. Passou posteriormente por uma fase filosófica, que é uma parte central da compreensão, porque é ela que vai nos fazer compreender a justiça divina, a justiça que recai sobre nossas vidas. Teve a sua fase áurea quando floresceu o pensamento filosófico, lá na Grécia, e temos em Platão, em Pitágoras, em Sócrates e seus discípulos, grandes representantes dessa fase, e atualmente a reencarnação encontra-se na fase da pesquisa científica, aonde vários ramos de pesquisa estão nos levando a corroborar, a entender, a compreender esse processo, essa lei biológica da reencarnação. Então, é um conhecimento milenar que atravessa as eras e que afronta, vamos colocar assim, até o avanço tecnológico, o avanço científico. Então, lembranças espontâneas de vidas passadas é um ramo de pesquisa, crianças que se recordam de vidas passadas, marcas de nascença em crianças que se recordam de vidas passadas, que são correlacionadas com ferimentos do último desencarne, malformações congênitas que não são explicadas totalmente pelos fatores físicos, químicos ou energéticos que causam malformações, elas não explicam, particularmente em gêmeos univitelinos,
a regressão de memória, que estão aplicada na terapia de vidas passadas, os estudos com neuroimagem, que já demonstram que quando uma pessoa está em transe, num processo de regressão de memória, as áreas cerebrais que são ativadas são as áreas da memória, de acontecimentos reais, e não a área da imaginação ou da criatividade, como alegam muitos pesquisadores. Então, pesquisas sobre o controle epigenético, o GEM, ele já não é mais quem dita como o ser humano funciona. Hoje já a ciência está devidamente esclarecida que existe algo que controla o funcionamento e a expressividade genética, e ainda não chegaram às conclusões de que é a onda mental oriunda do espírito, mas a doutrina espírita já antecipou e já mostrou à ciência o caminho que ela deve seguir para encontrar esta resposta. E a pesquisa mediúnica, que é a principal pesquisa comprovadora da reencarnação e que já está também adentrando nos campos da ciência cartesiana. Aqui um exemplo é o Júlio Pérez, o psicólogo neurocientista que honra a ciência brasileira e que estuda com neuroimagem a questão da regressão de memória e do funcionamento cerebral. O projeto Genoma, com o Francis Collins, que em suas conclusões chegou a perceber que existe um controle além dos genes para que a expressividade genética aconteça em nosso corpo biológico. E fazemos também referência aos grandes pesquisadores, Hernando Guimarães, brasileiro, que estudou a reencarnação em nosso país, mais de 80 casos de crianças que se recordaram e pessoas que se recordaram de vidas passadas, o Amendras Banerjee, que foi o pioneiro, com mais de 1000 casos catalogados, inclusive estudando marcas de nascença, e a grande expressão científica do nosso século e do século passado, em pesquisas de reencarnação, temos o Dr. Ian Stevenson, com mais de 2.600 casos pesquisados e que lançou, antes de desencarnar, alguns anos atrás, o livro Reencarnação e Biologia. E ele declara que a mente é independente do corpo físico, sobrevive à morte para, em algum momento posterior, voltar a associar-se ao novo corpo físico. Devemos a ele também a possibilidade de colocarmos o tema da reencarnação nas cátedras, nas universidades e discutirmos de uma forma científica compreensível pelo homem materialista. Ele estudou as marcas de nascença e, por exemplo, ele detectou que em 43 de 49 casos de crianças que se recordaram de vidas passadas e que tinham marcas de nascença e que foi possível encontrar um relatório de autópsia da vida passada, houve uma correlação bastante intensa, 43 de 49 casos, entre os ferimentos mortais recebidos na vida anterior e as marcas ou defeitos de nascimento na criança. Então, alguma coisa sobreviveu ao corpo físico e trouxe aquelas marcas para o novo corpo físico na existência atual. Aqui são algumas malformações de crianças muito interessantes. Essa doença faz com que a criança envelheça, cerca de 7 a 10 anos a cada ano. Então, aqui nós estamos vendo crianças com expressões bastante envelhecidas, que despertam uma grande curiosidade. Aqui um outro caso inverso, uma criança que este ano, em janeiro, fez 18 anos, e que apresenta essa aparência, tem 76 centímetros de altura e uma idade mental de uma criança de 6 meses. Então, ela não envelhece. Então, a que se devem essas malformações? O estudo genético não foi capaz de demonstrar nenhum tipo de alteração que pudesse justificar isso aí. A que devemos tal situação? Allan Kardec já nos trouxe a resposta. Somente faremos nota que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Mas a reencarnação, como disse, é a expressão maior da justiça com amor, é a ética divina. E Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão, ele nos diz que a justiça é, acima de tudo, amor que corrige e sabedoria que educa. Não é aquela noção do olho por olho, dente por dente,
tão presente ainda em nossa sociedade. Então, a verdadeira justiça é aquela que educa, que reforma, que orienta o pecador, aquele que erra. E aqui nós trouxemos uma declaração da justiça, de um documento extraído, um documento judicial, da concepção que nós temos já da justiça. Logo, a justiça divina, ela é muito mais perfeita do que a nossa. A verdadeira justiça não é a que pune por punir, é a que educa para melhorar. Tal a justiça de Deus, que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. É imoral toda pena que exceda a gravidade do delito. É imoral toda pena que transpira vingança com exclusão da caridade. É imoral a pena quando, por sua natureza, não tende a fazer com que o culpado se emende. Então, eu acho isso muito interessante, que faz com que a gente compreenda melhor. Esse livro aqui, eu acho que pouca gente conhece. É de um espírito, Cornélio Pires, e foi psicografado por Chico Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Então, Tonico viveu na farra, bebendo pinga aos canecos. Hoje é homem renascido, de fígado em pandarecos. Então, não posso nem com o cheiro da pinga. Então, é na vida atual, doente do fígado. Mas isso aí é para trazer uma imagem de como a lei de causa e efeito vai acontecendo em nossas vidas, né? Esse outro quadrinho aqui também é interessante. Tininha fez 4 abortos, sem propósito e sem causa. E os filhos que não nasceram, hoje a perseguem sem pausa. Estão aqui os 4 obsessores aqui. Então, realmente, a gente vai entendendo como acontece. Aqui um outro caso. Adeus, mundo ingrato. Por Zina matou-se João. Um carro fê-lo aos pedaços. Hoje ele é o filho doente que Zina beija nos braços. Então, está tudo muito certo, está tudo muito correto. Nós estamos onde deveríamos estar, no ambiente onde precisamos estar, com a família, com os recursos e com o corpo biológico que nós próprios criamos e construímos para nós mesmos. Essa é a justiça e a lei da reencarnação que educa o transgressor. Como iríamos entender as precocidades infantis? Como entender a justiça, a igualdade na distribuição das benesses do Pai, se não fosse a reencarnação? Então, crianças prodígio, por exemplo, são espíritos que... Olha, nessa pergunta de Allan Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 219, qual a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, os cálculos, etc.? Lembranças do passado, progresso anterior da alma, mas da qual não tem consciência na vida atual, por conta do benéfico, né, e providencial esquecimento do passado, para que a gente pudesse reescrever a nossa história espiritual, submetidos a um novo processo educativo. A reencarnação, afirmada pelas vozes do além-túmulo, é a única forma racional por que se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis. Esse livro todos nós deveremos estudar com muito cuidado. É um livro extraordinário, escrito com muita perfeição pelo Espírito, por Leon Denis, né? O grande sucessor de Allan Kardec. E a benfeitora Joana de Ângeles nos diz que o homem, espírito imortal que é, evolui de etapa em etapa como aluno em educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta, no livro Autodescobrimento. Os espíritos são iguais ou há entre eles alguma hierarquia? Eles são de diferentes ordens, de acordo com o grau de perfeição a que chegaram, na questão 96 do Livro dos Espíritos. Então, de acordo com o grau de perfeição a que chegaram, pelo seu próprio esforço, aplicando a sua boa vontade. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoraram? São os próprios espíritos que se melhoraram, passando de uma ordem inferior para uma ordem superior. Respostas concisas, claras e que vão ao encontro do nosso entendimento racional, da lógica,
dos fatos, no entendimento da justiça de Deus, né, que nos proporciona a reencarnação, as reencarnações sucessivas, como oportunidades para refazermos as nossas lições, reaprendermos aquilo que deixamos de aprender, né, e progredirmos espiritualmente. Dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Olha, Allan Kardec era insistente. Ele queria realmente esclarecer essa questão para que pudéssemos compreender as questões das diferenças humanas. Porque a gente está acostumado a um aforisma religioso que diz assim: todos somos iguais perante Deus. Aí você olha para a humanidade inteira, os quase 7 bilhões de encarnados, não tem uma só pessoa igual a outra. Nem intelectualmente, nem em concepção ética, artística, estética, biológica. Todos somos diferentes. Então, há de haver uma explicação. E a única explicação racional, lógica, filosófica, capaz de responder ao homem todas as indagações, principalmente essa questão das diferenças, também as relacionadas ao sofrimento, ao destino, às condições de nascimento, é a reencarnação. Daí a força da argumentação, daí porque essa teoria tem ganhado um terreno tão amplo em nosso planeta no início desta nova era. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação, todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer só alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho, e por conseguinte sem mérito. Mas então, de que serve os espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os livra das dificuldades da vida corporal? Então, são perguntas que todos nós fazemos no dia a dia e que já estão respondidas no Livro dos Espíritos. Eles chegam mais rápido à finalidade a que se destinam, e depois as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, ciumento, avarento ou ambicioso, por ter seguido o caminho do bem, evidentemente, não sofrerá com os tormentos que procedem destes defeitos. O que nos faz sofrer são nossas inferioridades. Até mesmo a compreensão da expiação e das provas são uma decorrência natural do nosso nível de consciência, do nosso nível moral evolutivo. Porque um sofrimento que pode asselvajar um espírito inferior é algo que um espírito de mais compreensão acata, recebe até com gratidão. Haja visto o que Jesus disse: graças vos dou, ó Pai, porque quisestes testar o vosso servo, né? Diante de um sofrimento tão atroz como o que ele passou. Então, quais são as alternativas para o homem sobre seu futuro do além-túmulos? Quer dizer, sem a reencarnação, o materialista, o futuro dele, o nada. Os laços de família, nada. As construções de amor, de afetividade, nada. O ser integrado ao todo universal, a doutrina panteísta, quando a gente desencarnar, todo mundo vai se integrar no todo. É a perda da individualidade. É a perda dos nossos relacionamentos. É a perda das construções do amor que investimos, muitas vezes, uma vida inteira, para com os nossos filhos, nossos amigos, a nossa sociedade, as pessoas com quem convivemos. Também tem o mesmo significado. A fixação definitiva do destino, a doutrina da igreja católica, evangélica, quando a gente desencarnar, nós vamos para o céu, para o inferno, e está selado o destino, cada um vai para onde merece, e os laços de amor. E os filhos que deixamos muitas vezes na retaguarda, sofrendo com suas inferioridades. Há mães que preferem permanecer ao lado dos seus filhos do que entrar no céu das religiões derivadas do cristianismo. A única resposta clara, racional, para as questões da nossa vida é a reencarnação, com o progresso infinito,
estreitando os laços de família, crescendo a nossa família espiritual, expandindo os laços de amor, expandindo a nossa consciência espiritual, adquirindo força nas duas asas da evolução, a instrução, o conhecimento e a moral, a ética. É impossível atingirmos a perfeição proposta por Jesus no Evangelho numa única encarnação, né? Então, Kardec foi de uma lucidez impressionante. Em que se baseia o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem diversas existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens que se acham numa condição moral inferior. A única que pode nos explicar o futuro e firmar nossas esperanças, porque nos oferece o meio de resgatar nossos erros por novas provações. A razão nos demonstra que essa doutrina e os espíritos a ensinam. Kardec nos comentários da questão 171. E foi Jesus, o próprio Jesus, o Messias, o maior pregoeiro da imortalidade, aquele que buscou, num ambiente extremamente adverso, direcionar as nossas mentes, os nossos espíritos, para a vida futura, para a vida eterna. E naquele memorável diálogo com Nicodemos, declara que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e renascer? Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então a reencarnação é a resposta de Deus também aos clamores da humanidade. Neste mundo extremamente conturbado, neste período de transição, em que o joio crescendo ao longo do conjunto com o trigo ameaça as germinações de amor, de fraternidade, de paz, a sensualidade, a violência, a arrogância, a ambição, o egoísmo do ser humano, muitas vezes nos surpreende e nos deixa aturdidos. Mas Jesus está no leme. Jesus é a grande esperança. E precisamos compreender o significado da reencarnação. E nós colocamos aqui uma frase da doutora Marlene Nobre, no seu livro A Alma da Matéria, que eu acho muito significativa. Não basta, porém, que a reencarnação seja aceita como uma lei biológica, universal, como um senso comum. É preciso, sobretudo, que os seres humanos vivam o seu significado moral, transformando-se intimamente de tal modo que suas ações sejam calcadas no amor e na compaixão. Somente assim inauguraremos uma nova era de paz e concórdia para a humanidade. E nos remontamos mais uma vez a Jesus, olhando o nosso mundo, e observamos que Caim torna, mais uma vez, ao Fausto do proscênio. A civilização regressa à taba, a força primitiva menoscaba, a evolução onímoda dos gênios. Trevas, canhões, apaga-se o milênio. A construção dos séculos desaba, ressurge o crânio do Morubixaba na cultura da bomba de hidrogênio. Mas acima do império amargo e exangue, do homem perdido em pântanos de sangue, novo sol banha o pélago profundo. É Jesus que, através da tempestade, traz ao berço da nova humanidade a consciência cósmica do mundo. Muito obrigado.